Fala galera, aqui é o Will do Concurseiro 01 e nos próximos momentos você vai ver uma aula muito importante sobre um conteúdo da prova do concurso da EAOAR para ser engenheiro da Força Aérea Brasileira. Deve saber que metade da prova são de assuntos específicos da sua engenharia e essa aula é um desses assuntos. A gente tirou ela do nosso preparatório e se você quer que mais aulas assim sejam disponibilizadas de graça aqui no YouTube, é muito importante que você clique aqui no botão de curtir esse vídeo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para saber quando outros vídeos assim forem postados. E dá uma olhada depois no primeiro link da descrição desse vídeo que a gente deixou um material para você baixar e já ir se preparando para esse concurso. Nesse material tem provas anteriores, um cronograma de estudos que vai te ajudar muito na preparação. Então aguarda a vinheta que a aula já está começando. Olá, essa é a aula número 2 do nosso curso, do nosso módulo de medidas elétricas. Na aula de hoje, iremos comentar sobre técnicas de medição elétrica. Essa aula ela é uma continuidade da aula anterior e na aula anterior nós comentamos um pouco sobre os principais instrumentos de medição. E aí, na aula de hoje, eu quero dar ênfase para a técnica de medição com amperímetro, com voltímetro e com o watímetro. Eu também irei fazer alguns comentários breves sobre outros instrumentos, mas, de uma maneira geral, a nossa grande preocupação precisa estar com esses três instrumentos, ok? Comentário inicial da nossa aula. Tenha um copo d'água por perto, use fone de ouvido, tente assistir a aula pelo notebook ou computador. De toda forma, se você tiver apenas o celular, eu também acho que é uma alternativa viável. E a indicação do fone de ouvido é para você se concentrar e até mesmo não incomodar as pessoas que estão ao seu redor. Também quero destacar que essa aula é uma gravação, então foque em assimilar as revisões, os conceitos e depois você complementa a sua anotação. Também destaco que essa aula é uma gravação e você pode se deparar com alguma dúvida ou até mesmo na minha resolução eu posso ter escrito alguma coisa errada, ter feito algo errado. E aí, para contornar essa questão da gravação, eu indico que você consulte o arquivo digital da apresentação, que eu também disponibilizo, e geralmente quando eu preciso acrescentar um comentário ou corrigir alguma coisa, eu faço isso através do arquivo digital. Ok? Podemos então começar. Vamos falar do amperímetro. Nós já sabemos que um amperímetro ele realiza medições de corrente e deve ser ligado em série com o elemento, o circuito, cuja corrente quer se medir. Para a utilização de um amperímetro comum, um condutor ele precisa ser aberto no ponto de inserção do dispositivo. E aqui eu fiz um breve rascunho. Esse desenho, essa ilustração aqui da esquerda, seria uma ilustração genérica para evidenciar o meu circuito aberto. Perceba que em um dos condutores eu abri o circuito para inserir o amperímetro, depois eu fechei novamente e fiz a conexão com a carga que deseja se medir a corrente. Okay? No desenho da direita, aqui talvez a gente já tenha uma ilustração mais próxima da ilustração que você vai se deparar em um exercício, em um diagrama de um circuito, okay? Que é um círculo com a letra A para fazer referência ao amperímetro
e esse amperímetro está medindo a corrente desse circuito e que obviamente é a corrente que passa pela carga. Você talvez possa se perguntar, e no caso de um circuito que eu não possa fazer a interrupção, eu não consigo medir a corrente? Na real, você consegue. Por quê? Porque já se desenvolveu um amperímetro com um formato diferente, onde você não precisa abrir o teu circuito. Esse amperímetro ele é conhecido como amperímetro alicate. Então ele possui uma garra que se fecha contornando o teu condutor e o princípio físico de funcionamento e de medição do dispositivo é a ideia de que a medição ocorre através do campo magnético gerado pela corrente que passa pelo condutor. Ok? Dentro do aspecto das características construtivas do teu amperímetro, é preciso relembrar que esse dispositivo possui uma resistência interna que tem um valor nominal muito baixo. Por quê? Bem, pensa comigo. No caso, a resistência interna desse dispositivo precisa ser muito pequena para que não ocorra interferência no desempenho do instrumento. No caso, não é que não vai ter interferência. A interferência existirá, só que será uma interferência mínima, ok? E tirando as aplicações onde você precisa de uma grande exatidão, as aplicações gerais, quando você utiliza um amperímetro, você considera que ele é um amperímetro ideal. Ok? E o que seria um amperímetro ideal? Seria aquele cuja resistência interna é nula. E, obviamente, ele seria equivalente a um curto-circuito. Ok? Então, de uma maneira geral, a gente aproxima um amperímetro real de um ideal, com exceção de aplicações que precisam de um grande nível de exatidão. E aí, nesse caso, a gente procede com alguns cálculos para, de fato, encontrar o valor de interferência que o amperímetro causa no circuito. Outra situação que eu preciso comentar é a situação onde você tem um dispositivo e você quer fazer uma medição com esse dispositivo, com esse amperímetro, contudo, a corrente que você deseja medir é uma corrente maior que o valor de fundo de escala do amperímetro. E aí o que você vai fazer? Você liga-se em paralelo com o equipamento um resistor, que você sabe qual é o valor, e esse resistor desviará a parcela de corrente que excede o fundo de escala. Esse resistor é conhecido como shunt, ou derivação, e esse procedimento chama-se multiplicação de escala. Na prática, o que acontece? Você tem aqui o teu amperímetro no teu circuito, né? Aqui. E aí você vem com o resistor em paralelo. E aí eu botei aqui a nomenclatura de RD para dizer que é um resistor... Como é que eu chamei aqui? Resistor derivação. E aí vamos fazer a análise das correntes. Você tem a corrente total que irá se dividir nesses dois ramos. No ramo do amperímetro você terá a componente da corrente IFE, que é a corrente de fundo de escala. E para o ramo de cima, você vai ter a diferença, né, entre a corrente total e a corrente de fundo de escala. Ok? Então essa diferença é a corrente que passará pelo teu resistor shunt. Podemos agora avançar e conversar um pouco sobre voltímetro. O que um voltímetro faz? Ele realiza medições de tensão e deve ser ligado em paralelo com o elemento circuito cuja tensão quer se medir. Como se faz isso? Dessa forma aqui. Na esquerda você tem uma ilustração genérica, exatamente evidenciando que o teu voltímetro, né? Pronto. Que o teu voltímetro ele foi ligado em paralelo com a tua carga. Na prática, nos exercícios, nos circuitos, você vai
observar o voltímetro com essa simbologia, um círculo com V dentro dele. O voltímetro ele também possui uma resistência interna, só que nesse caso a resistência precisa ser muito alta. Para o quê? Para que a interferência no desempenho do instrumento seja mínima, ok? É exatamente a ideia de que o voltímetro ele tem que... Lembrando, se ele está em paralelo com um outro elemento, elementos em paralelo eles têm a mesma tensão. E aí, o voltímetro ele precisa ter um valor de resistência muito alto, uma resistência muito alta, para que a tensão esteja totalmente nesse dispositivo. Um comentário sobre os voltímetros analógicos, e que a gente estende também para os amperímetros analógicos. A inversão da conexão do equipamento ocasiona a inversão do sentido de deslocamento do ponteiro. Ok? E no caso dos digitais, você pode ter o quê? Uma inversão de sinal, né, no teu display. A problemática de realizar uma medição que não está adequada com o fundo de escala do teu dispositivo também existe aqui para o voltímetro. Eu não lembro se eu comentei que o nome desse procedimento é conhecido como multiplicação de escala. Mas se eu não comentei, eu estou comentando agora, tá? Tanto lá no perímetro como no voltímetro, esse procedimento é conhecido como multiplicação de escala. E aqui no voltímetro, o que a gente vai fazer? Conecta-se em série com o equipamento um resistor capaz de receber a tensão em excesso. E aí, exatamente isso. Ó. Percebam que aqui eu estou mostrando o trecho que eu quero medir a tensão. Então, a tensão que eu quero medir está nesse ramo. E aí eu estou colocando em paralelo o meu voltímetro e o meu resistor em série com o voltímetro. Onde, o que nós observamos? A tensão do voltímetro vai ser a tensão de fundo de escala. E a tensão que estará no resistor é a subtração da tensão que você quer medir pela tensão de fundo de escala. Perfeito, gente? Antes de avançar para o próximo instrumento, eu quero fazer um comentário sobre as ligações. Qual é o comentário que eu quero fazer sobre as ligações? A gente precisa ter cuidado com a forma de ligação do dispositivo no circuito. Por quê? Porque a forma de ligação pode gerar uma medição incorreta, mas também pode gerar, em alguns casos, danos para o teu equipamento de medição. Vamos fazer aqui um comentário sobre o amperímetro, primeiramente. Qual é o comentário que eu quero fazer sobre o amperímetro? Nunca se deve ligar um amperímetro em paralelo com a carga que se deseja medir a corrente. Por quê? Vamos construir o raciocínio. Um amperímetro, idealmente, tem uma resistência igual a zero. Se você liga em paralelo, você causará um curto-circuito nos terminais da carga. E aí, existirá a possibilidade de passagem de correntes na ordem de quiloamperes no teu amperímetro. E isso pode danificar o dispositivo e, em alguns casos, existe um risco para o operador também. Você pode tomar um choque elétrico. Eu até comento que, em laboratório, eu já vivenciei alguém, no caso não fui eu já vivenciei alguém queimando um amperímetro porque fez a medição de forma inadequada, tá? No caso do voltímetro, qual seria a situação? O voltímetro, ele idealmente tem uma impedância infinita, né? Então, você não pode colocar em série na carga, que se deseja medir a tensão, porque haverá interrupção da corrente demandada pela carga. Tudo bem? De uma maneira geral, a situação mais alarmante é a situação
da medição incorreta com o perímetro. Vamos falar agora sobre o vatímetro. Bem, o vatímetro realiza medições de potência ativa e deve ser ligado em paralelo com o elemento circuito cuja tensão quer se medir e em série no caminho da corrente desejada. Então, o que eu preciso evidenciar aqui? Esse dispositivo ele possui mais pontas, né, de medição do que os anteriores. Ok? E a gente vai já observar isso na ilustração, tanto do vatímetro analógico como do digital. Estruturalmente, os analógicos eles possuem duas bobinas, uma bobina de potencial e outra de corrente. E aí o que vai acontecer? O ponteiro do dispositivo ele vai indicar o produto das duas grandezas multiplicado ainda pelo cosseno da defasagem entre elas. E o que é esse cosseno de defasagem? É o meu fator de potência. Eu não posso esquecer dele. No caso aqui do dispositivo analógico. Tentei aqui fazer uma ilustração. Não ficou muito bonita, mas vamos lá. Observem aqui, eu tenho a minha fonte, que obviamente está ligada à minha carga, mas eu inseri o meu vatímetro analógico e internamente esse vatímetro tem duas bobinas. A bobina de cima é a bobina de corrente e a bobina de baixo é a bobina de potencial. E aí percebam nas conexões que internamente você tem, de fato, a bobina de corrente em série com o elemento que você quer medir a corrente e a bobina de potencial está em paralelo com o elemento que você quer medir a tensão. E aí, internamente, o ponteiro do vatímetro irá se posicionar de tal forma que na escala você conseguirá indiretamente fazer a leitura da potência ativa. Ok? E eu destaco, é a leitura da potência ativa. Vamos ver o caso do digital? No digital, você terá um circuito eletrônico que calcula por amostragem tensão e corrente eficazes e, por meio delas, a potência ativa. Eu tentei aqui também fazer um rascunho. Percebam aqui as conexões entre a fonte e a carga com o vatímetro. Geralmente, o vatímetro digital tem esses 4 pontos de conexão com essa nomenclatura A, C, V e W. E aí perceba que da fonte você tem uma conexão no A e uma conexão no W. E na carga você tem uma conexão no C e uma conexão no V. De tal forma que a gente evidencia uma conexão em série e em paralelo com a carga, que é o elemento que deseja se medir a potência ativa. E aí aqui no teu leitor, né, no teu display do vatímetro digital, você terá o valor alfanumérico que diretamente você interpretará. Ok? Eu vou abrir aqui um tópico para fazer um acréscimo em relação aqui a um multímetro e um varímetro. Existem outros instrumentos, mas os que são mais recorrentes nos exercícios, nas provas, são os anteriores. E não necessariamente só os mais recorrentes, né? Os outros dispositivos, na maioria dos casos, são dispositivos com medição muito intuitiva. Então, eu destaquei aqui de fato o que realmente pode ter alguma dúvida numa análise rápida. Então, vamos falar agora sobre multímetro. Multímetro, esse termo multi te traz a ideia de vários, né? Então, é um equipamento eletrônico capaz de medir várias grandezas, diversas grandezas. Entre elas, tensão, corrente, resistência, temperatura. Eu já vi multímetro também que mede capacitância. Ok? E o multímetro ele tem versões analógicas e digitais. E eu fiz o destaque aqui de termos cuidado com a forma de medição para não danificar o circuito interno do equipamento. Que aí você pode
inviabilizar alguma das funções do dispositivo ou até mesmo fazer com que ele pare de funcionar. Agora, em relação ao varímetro, lembrando, aqui ele está medindo o quê? Potência elétrica reativa. Funcionamento semelhante ao watímetro, mas é incorporado ao aparelho indutores e capacitores ligados à resistência ôhmica do medidor para gerar uma mudança de fase de 90 graus entre a tensão e a corrente no voltímetro de bobina. E aí você terá uma leitura da potência elétrica reativa, cuja unidade é VAR, que é o volt-ampere reativo. Finalizando a nossa aula, aqui nós temos as referências básicas do curso. Eu agradeço pelo seu tempo e destaco que na última aula do módulo nós teremos alguns exercícios para vermos a aplicação dos conceitos da disciplina como um todo, ok? Até a próxima. E aí, curtiu? Então não esquece de se inscrever no nosso canal para ser notificado de mais vídeos como esse, hein? E se ficou com alguma dúvida, comenta aqui embaixo que a gente vai ter o maior prazer de te responder. É isso aí, galera. Valeu e até mais!